Lição de número 7, a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto. Então nós vamos ver que a teologia de Bildade também é semelhante à teologia de Elifas. O texto áureo, a nomenclatura está citada errado aqui, viu? Esse texto áureo, ele se encontra em Jó capítulo 8, versículo 4, onde diz: se teus filhos, diz assim, se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão ele os lançou na mão da sua transgressão. Então veja bem, o Bildade aqui, ele não estava muito preocupado com o sofrimento de Jó, né? Ele estava colocando a sua teologia, que na época não era só dele, né? E até hoje nós vemos essa teologia muito forte em nosso meio, dizendo o seguinte: se há sofrimento, há então algum pecado oculto. A verdade prática diz assim: a existência do sofrimento não quer dizer que haja algum pecado oculto. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Jó capítulo 8, versículo 1 ao 4, também Jó capítulo 18, versículo 1 ao 4 e também capítulo 25, do versículo 1 ao 6. O objetivo geral desta lição é mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava Bildade, né? Como era a teologia de Bildade. Lembrando que os amigos de Jó foram condoer-se com ele e ficaram 7 dias em silêncio. Quando começaram a falar, porque na verdade Jó primeiro quebrou o silêncio, depois Elifas expôs a sua teologia e agora Bildade está expondo a sua teologia. Então era o modo deles pensarem naquela época e que também hoje essa teologia também ela está muito forte em nosso meio, né? Quando alguém está em pecado, o que nós imaginamos? Aliás, quando alguém está em algum tipo de sofrimento, o que nós imaginamos? Ter algum pecado oculto aí dessa pessoa, que ela não quer revelar, e alguma coisa desse tipo. Então nós temos que tomar muito cuidado com o pré-julgamento, né? Com o julgamento. A introdução diz assim: nesta aula estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó, Bildade. Veremos que ela apresenta caráter justo e reto de Deus, apresenta o caráter justo e reto de Deus, em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Então nós vamos ver que ele dá muita ênfase aqui à aparência da religiosidade, viu? Na primeira parte, o pecado em contraste com o caráter santo de Deus. Então, o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. No item 1, Deus é justo e reto. A teologia de Bildade possui semelhança com a de seu amigo Elifas. Para esse segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus. Então, o que na mente que do Bildade está passando? Se Jó está sofrendo, mas Jó não tem nenhum pecado oculto, então quando Jó diz isso, na mente deles está sendo ofendido Deus. Porque Deus é justo, jamais alguém sofreria se não fosse em decorrência de um pecado ou de um pecado oculto. Então essa teologia estava errada. Nós temos que tomar muito cuidado, viu? E podemos ajudar as pessoas para que as pessoas então possam vencer o seu dia a dia, os seus sofrimentos. Assim, a teologia de Bildade pode ser classificada em duas esferas. A primeira esfera, a esfera dos maus e a esfera dos bons, viu? Então, por exemplo, Bildade asseverava que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. Olha só, o sofrimento daquele homem, e vai alguém lá e acusa: não, seus filhos morreram todos num dia só, numa tragédia terrível dessa, porque eles eram maus. E os filhos de Jó não eram maus, viu? Os filhos de Jó tinham um grande exemplo nele, buscavam a Deus também, e sempre que eles se reuniam, nós já vimos aqui nas lições que Jó depois orava a Deus, pedia a Deus perdão por eles, se por um acaso, durante as suas festividades ali, algum deles poderia ter blasfemado contra Deus. Então Jó fazia um papel grandioso de sacerdote da sua família. No item 2 aqui da primeira parte, uma compreensão limitada da natureza de Deus. Então, Bildad tinha uma compreensão limitada da natureza de Deus. É uma teologia que destaca uma meritocracia humana no processo da justificação de Deus, na justificação diante de Deus. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Então, nesse pensamento aqui teológico de Bildad, o que ele está colocando aqui em roga? Ele está colocando a justiça humana.
E nós vamos olhar lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, que diz o seguinte: não pelas obras de justiça, mas pela misericórdia, viu? Então nós somos salvos não pelas obras de justiça que façamos, mas pela misericórdia de Deus. No item 3 aqui, a a imperfeição humana. Diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta: como se justificaria o homem para com Deus? Então, Bildade está dizendo: olha, se fizermos obras justas, Bildade dá a entender que pelas obras nós vamos chegar, né? Aí, Jó, então, agora ele faz um contraponto. Jó diz o seguinte: como se justificaria o homem para com Deus? Então, Jó está entendendo que o homem ele é imperfeito, não há homem perfeito. Diz assim, aí Jó diz o seguinte: ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergerias no fosso e as minhas próprias vestes me abominarão. Está em Jó capítulo 9, versículo 30 e 31. Então Jó está realmente, Jó é que está correto, né, nesse seu ponto aqui. É verdade que onde há sofrimento, há pecado? Então, se fizesse essa pergunta ali entre aqueles amigos que estavam conversando, os amigos de Jó diriam sim, e Jó diria o quê? Não, por quê? Porque Jó não estava em pecado e, no entanto, estava passando por aquele grande sofrimento. Na parte 2 aqui da lição, o pecado visto como uma quebra de moralidade tradicional. Então, para Bildade, o sofrimento de Jó só poderia ser explicado porque Jó quebrou alguma moralidade tradicional daquela época, viu? No item 1, moralismo por tradição. Bildade também está comprometido na defesa da moralidade que ele acreditava ser a correta. Olha só, todavia não podemos falar de uma ética ou teologia moral de Bildade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. Então, o Bildade está dando muita ênfase à moralidade, a moralidade ali da sua época. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, nós temos uma moralidade, nós temos umas regras. Se nós quebrarmos essa regra, é como quebrar é como quebrar a lei da gravidade. É como alguém pular de um alto, de um lugar muito alto, ele vai se quebrar. Então, essa era a teologia que Bildade estava colocando ali, mas só que Bildade estava errado. No item 2 aqui, a subversão da ordem moral. Na verdade, Bildade simplesmente repete o que já vem sendo defendido por gerações passadas, todavia acrescentando alguns contornos aos seus pressupostos teológicos, viu? Então, olha, como o entendimento de Bildade era o de que o universo é controlado por leis morais inflexíveis, ao quebrá-las, Jó sofreu as consequências da mesma forma que se sofre quem quebra a lei da gravidade. Então, aqui, o que nós estamos vendo? Que ele está, Bildade está colocando a salvação como se a pessoa pudesse obter a salvação pelas obras, né? E nós sabemos que não é assim. O próprio apóstolo Paulo disse que não é pelas obras para que o homem não se glorie, mas tudo é pela graça e misericórdia de Deus. No item 3 aqui, contemplando a cruz, o capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó. E quando Jó faz a sua defesa, ele quer abandonar toda instância humana e apelar para o mediador, redentor, que defenderá a sua causa. Então Jó, ele vê que a situação dele está difícil, os seus amigos vão colocando os contrapontos, e são contrapontos de que eram defendidos naquela época. O próprio Jó também cria de muitas formas daquela maneira. E agora toda aquela teologia humana está caindo por terra. Por quê? Porque Jó sabe que não tem nenhum pecado oculto, está passando por todos aqueles sofrimentos. E Jó agora então apela para uma instância maior. E aqui nós vamos ver no capítulo 19, versículo 25, Jó diz assim, e aí que ele contempla a cruz. Olha o que ele diz no versículo 25 do capítulo 19. Ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que em breve se levantará ao meu favor. Eu sei que o meu Redentor vive. A palavra Redentor traduz do hebraico Goel e significa alguém que defendia um familiar quando este não podia fazer a sua própria defesa. Então, o que Jó está apelando? Jó está apelando para um familiar que faça a sua defesa, mas não seria um familiar humano. Por quê? Porque, como ele diz aqui, ó, Redentor traduz do hebraico
Goel, que significa alguém que defendia um familiar quando esse não poderia fazer sua própria defesa. Então Jó está dizendo aqui, como que eu faria minha própria defesa? Então agora ele está apelando. E aí diz assim, ó, os primeiros líderes da igreja entendiam que Jó predisse a ressurreição que será efetuada por Cristo no final dos tempos, da qual ele participará. O patriarca queria a intercessão desse justo, imparcial e eficiente mediador. Então aqui Jó já contempla, né? É algo profético, já contempla o quê? O nosso mediador. Então Jesus Cristo é da nossa família. Quem crê em Jesus Cristo passa a fazer parte da família desse mediador e ele então é aquele que vai interceder por nós. Olha que coisa maravilhosa, viu? Na parte 3 e última da lição, o pecado em contraste com a majestade de Deus. No item 1, a grandeza de Deus. O terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar Deus e rebaixar Jó. Não há como negar que o longo debate entre Jó e seu amigo esgotou o poder argumentativo de Bildade, o que fez com que ele repetisse várias vezes o que já havia dito. Então, Bildade está repetindo novamente o que ele já havia dito. E Bildade é o seguinte, não está errado o que Bildade está dizendo. Bildade está dizendo que Deus ele é transcendente. Realmente Deus é transcendente. Ele habita um alto e sublime trono, mas só que Deus também é imanente. Deus está conosco. O Emanuel, Deus conosco. O próprio Jesus disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, nada há de errado quando Bildade defende a majestade do Altíssimo. Todavia, como alguns autores destacam, Bildade acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. Então tem que tomar cuidado com isso, viu? Não, Deus está lá no alto céus e ele não vai se meter em questões terrenas aqui, em questões pequenas. Mas como questões pequenas, se ele te ama e se você é tão importante para ele que ele morreu na cruz do Calvário por você, então Deus vai te defender e vai te ajudar sim. O Deus defendido por ele, por Bildade, não é revelado na Bíblia. As ideias de Bildade se antecipam àquela defendida milênios depois pelo deísmo no final do século XVIII. Segundo os deístas, Deus criou o mundo, mas ausentou-se dele. Tá vendo? Então essa ideia já vem lá desde Bildade. No item 2 aqui da terceira parte, onipotente, mas não ausente. Jó responde a Bildade com ironia, dizendo assim, ó, como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Aqui Jó não questiona a onipotência divina, mas a aplicação que Bildade faz desse conceito. O conceito de um Deus grandioso, que é soberano em suas ações, não deveria vir acompanhado também do conceito de um ser compassivo e amoroso? Então veja bem, irmãos, Deus é todo poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é grande em força, mas a grandiosidade de Deus, a força de Deus não é maior do que o seu amor para com as suas criaturas, para com aqueles que Deus criou. Então veja bem, ele não disciplina simplesmente porque é grande, é forte e soberano, mas porque ama. Então quando Deus nos disciplina, quando Deus nos corrige, não é porque ele é onipotente. Ele é onipotente, sempre será onipotente, só ele é onipotente, mas só que Deus é amor. Está escrito lá em 1 João capítulo 4, versículo 8, João descreve dizendo, Deus é amor. João, o discípulo amado, aquele que teve mais afinidade com Deus, ele define dessa forma, Deus é amor. Diferentemente do conceito apresentado por Bildade, o Deus que a Bíblia apresenta é poderoso e glorioso, mas principalmente misericordioso e gracioso. Temos de cuidar para que no momento do sofrimento não manchemos a imagem de um Deus que não é só força, mas igualmente amor. Então, no momento do sofrimento, temos que saber passar o sofrimento, irmãos, para nós não colocarmos culpa de coisa alguma em Deus. Jó soube passar por essas aflições e soube vencer. Conclusão. Nesta lição vimos que o debate entre Bildade e Jó assume alguns contornos teológicos muito relevantes. Bildade faz 3 discursos teológicos e em cada um deles põe em destaque a sua crença. Tá certo? Então Jó também coloca o seu contraponto e diz, Deus é grande? Sim. Deus é transcendente? Sim. Mas Jó deixa claro que Deus também é imanente. Vamos para as nossas perguntas. Pergunta de número 1. Como a teologia de Bildade pode ser classificada? A teologia de Bildade pode ser classificada em 2 esferas, as dos maus e a dos bons. Pergunta 2. O que Deus já havia testemunhado de Jó? Deus já havia testemunhado acerca da integridade e da justiça de Jó.
Pergunta 3. Para Bildade, por que desgraças se abateram sobre Jó? Para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Pergunta 4. Segunda lição, qual o significado da palavra redentor? A palavra redentor traduz o hebraico goel e significa alguém que defendia um familiar quando este não podia fazer sua própria defesa. Então esse redentor, ali já profeticamente, Jó está falando do nosso Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Pergunta 5. Como Deus deve ser visto? Conforme as Escrituras, Deus não deve ser visto apenas na sua força, mas sobretudo pelo seu amor. Ele nunca exaltou o seu poder e grandeza acima do seu amor. Ele não disciplina simplesmente porque é grande, forte, poderoso, soberano, mas porque ama. 1 João 4,8, porque Deus é amor. Que Deus abençoe você, a sua família e até a próxima aula. Amém.